Olá, de volta ao meu Gazine. Eu vou falar do Enzine, segundo encontro niteroiense de zines. Ocorreu nos dias 7 e 8 de outubro de 2022. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre a importância dos zines à sociedade e também integrei uma mesa em que discutimos os fanzines na educação, né? Além disso, houve vários eventos, como shows, e também, principalmente, as mesas, né, com os seus respectivos autores zineiros, né, fanzineiros, cada qual vendendo, distribuindo, trocando os seus zines, né? E aí, esses 2 dias foram basicamente esse reencontro, né, esse segundo Enzine, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, talvez eu me esqueci de falar, e especialmente nesse vídeo, como faz parte do meu relatório de pesquisa de campo, que eu fiz lá, eu vou mostrar para vocês as entrevistas que eu fiz com a maior parte dos fanzineiros, e uma amostragem de algumas fotos de fanzines deles, né? Muitos desses fanzines estarão, inclusive, na exposição internacional de fanzines que estamos organizando dentro do evento Ciberpagelanças 3 em Goiânia, Goiás. Então, eu vou finalizar minha fala aqui e vocês vão a seguir ver a fala de todos os que eu entrevistei e cada um deles vai mencionar o nome, a profissão, a sua relação com os fanzines. Então, para esse Gazine, fica registrado isso. Também temos, ao final, duas pessoas que não estiveram participando lá, mas estiveram assistindo, foram lá para ver, para conhecer, né? Uma delas é a Nathalie, que é uma discente, é uma aluna da minha disciplina de artesines, e outra é a amiga dela, Sandra. Então as duas também fiz entrevista com ambas, como pessoas como público, né, que foi assistir. Mas enfim, vou deixar vocês, e esse vídeo é o primeiro, vai ter um segundo vídeo depois, com aí elas vão enviar as organizadoras principais do evento. Não consegui fazer as entrevistas pessoalmente com elas e ficamos acordados de depois elas enviariam os vídeos. Mas aqui nesse vídeo vocês já terão essas falas que serão bem interessantes. Prestem atenção em cada um deles e nas obras artísticas que são os artesines, ou fanzines, ou biographic zines, ou simplesmente zines que eles elencam. Eu sou Pedro de Luna, atualmente escritor e editor, lançando inclusive aqui no Enzine a minha 8ª biografia, chama. Mas tudo começou nos fanzines. Eu editava um zine nos anos 90 chamado Shape A, que era xerocadão, igual todos, mas ele terminou sendo isso aqui, ó, uma revista praticamente, com capa colorida, a gente fazendo 8.000 exemplares. Alguns anos depois, né, o Shape A morreu ali em 98, lá para 2005 eu vim fazer um movimento chamado Arari Boia Rock e a gente fez o Arari Boia Zine, já era um zine impresso em gráfica e tal, mas sempre um zine, sempre com a mesma intenção de compartilhar conhecimento. E desde 2011 eu tenho escrito livros, porque o livro ele acaba sendo um desdobramento também dessa escola que começou no fanzine, mas onde eu posso aprofundar mais, ter um número maior de páginas, posso ir além daquele espaço limitado que a gente tem geralmente no zine, né, dentro da própria folha ou dentro da quantidade de páginas, porque um zine acaba sendo pequenininho e um livro ele pode, em geral, ter centenas de páginas, mas uma coisa, a continuação não tão importante com a outra. É isso. Ambos também. O meu nome é Elidio Omar Ribeiro da Silva, sou biólogo, professor de zoologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E a minha ligação com o zine, ela reside no fato de que os animais estão em todas as partes e a gente pode aproveitar essa presença cultural para fazer uma série de atividades, inclusive trabalhar com os zines. Os zines são ótimos como linguagem para comunicação de ciência também, dentre muitas utilidades. Minha vertente é exatamente trabalhar a presença dos animais e usar o zine como instrumento de divulgação. Oi, eu sou a Gabi, eu sou escritora e a minha relação com os zines é porque essa é a forma como eu distribuo e transbordo a minha escrita.
que nem sempre passa por letras, mas passa por composições visuais nesse papel ou nesses papéis. Ou até em zines que não são os papéis, mas que são os lugares por onde eu transbordo. E nesses transbordamentos fizeram com que eu encontrasse outras pessoas que também gostam de fazer isso, e isso me trouxe até aqui hoje, ao Enzine, para poder apresentar o meu trabalho e estar com quem acredita e faz coisas parecidas com o que eu acredito e com o que eu faço. E por isso que eu estou tão feliz de estar aqui hoje. Paulo de Carvalho, editor da editora Armazém de Quinquilharias e Utopias, que é uma editora independente para artistas independentes, poeta, fotógrafo, diagramador, e sou editor dos zines Alfarrabe para a América Latina e Caribe, da linha Alfarrabes especial, que aí publica um autor por número, e outros diversos fanzines, né, que já tem anos que eu estou nessa estrada de fanzineiro. E a minha relação aqui com o Enzine foi uma indicação da fanzineira de São Paulo, da Tina Curtis, que ela esteve aqui, né, mas aí foi adiado o evento, então ela me indicou para compor a mesa aqui. Então a relação com fanzine já vem da antiga, edito vários fanzines, e é isso aí. Valeu! Olá pessoal, meu nome é Maico Menezes, sou fotojornalista, jornalista, pós-graduado em artes visuais e concluindo a faculdade de cinema. A minha relação com fanzines começou lá nos anos 80, produzindo, lendo, acompanhando e colecionando fanzines de música, de rock, que me levaram também a fanzines de quadrinhos, de cinema, de literatura e artes visuais como um todo, né? No decorrer dos anos eu comecei a receber muitos zines de doações de amigos, gente que não estava mais produzindo, ou que estava com outros trabalhos, outras coisas, sabendo o meu carinho e o meu apego por colecionar material físico, fanzines, discos, CDs, DVDs, vinis e tudo mais, eles me doavam esse material e hoje eu posso dizer que eu devo ter um acervo, sei lá, de talvez 2.000 fanzines de todos os segmentos, todas as regiões do Brasil e até alguns fanzines europeus, sul-americanos, enfim, de outros países. Então tem um rico acervo na minha coleção. Sempre que pinto alguma coisa repetida, eu faço doação para a Biblioteca de Macaé, que faz um trabalho de pesquisa muito bacana. Eu palestrei lá em 2019 e foi graças a... no final dos anos 80, já 88, 89, eu comecei a fazer o meu zine, que se chamava Hortesite Zine. Eu fazia esse zine lá em Aracaju. Qual o nome do zine mesmo? The Other Side Zine. The Other Side Zine. E aí eu comecei a fazer esse zine lá em Sergipe. Voltei a morar no Rio, eu fazia o fanzine lá com dois amigos que infelizmente já estão falecidos. O Bruxo, que era figura histórica do underground daquele momento, lá em Brasília e depois em Sergipe. E o Lisandro, que faleceu há alguns meses. Eu fazia o fanzine com eles, vim morar no Rio em 91 e continuei o trabalho aqui no Rio, fazendo mais edições e tal. E acompanhando todo o movimento de fanzines dos anos 90, que foi muito intenso, a nível de Brasil, enfim, a gente recebia cartas, selo, toda aquela história toda de fanzineiro daquela época, sabe? E que é importante o fanzineiro de hoje também saber como era essa produção naquele momento de Brasil, né? De zines e tal. E naquela época eu comecei a perceber que as fotos que eu recebia para publicar no meu fanzine, a gente recebia fotos de bandas e tal, eram muito mal produzidas, eram fotos feitas por amadores, por fãs e tal. E aí eu pensei, eu vou estudar fotografia, vou produzir fotos para o fanzine. O fanzine me botou na fotografia, a fotografia me botou no jornalismo, e o jornalismo me botou nas artes visuais, e estou eu aqui hoje no Enzine, em Niterói, a convite da produção, que conheceu meu trabalho de pesquisa, e me convidou para estar interagindo aqui com eles, com o meu stand da Paraíba Records. Foi a Paraíba Records, foi uma iniciativa que eu tive de produzir discos e outras iniciativas culturais,
E por ela já lancei alguns discos, né? Ajudei, na verdade não lancei, mas ajudei a que esses discos saíssem. Banda do Japão, do vocalista brasileiro, é o Daji, Chapa Doido, Static Magic, Carne Crua, lendária, banda de fanzineiro lá de Sergipe. Repúdio, foi o primeiro lançamento que eu fiz. E o Protesto Suburbano, aqui de Macaé. Tudo isso graças ao fanzine. Quer dizer, eu me tornei fotógrafo, jornalista, pós-graduado em artes visuais, estou concluindo a faculdade de cinema, sou produtor cultural com Paraíba Records. Atualmente eu sou editor do portal Rock Press, foi uma revista de rock lá dos anos 90, muito cultuado pelo público do fanzine. E estou aqui hoje falando e participando desse evento que para mim é fundamental, entendeu? Eventos como esse, não só aqui em Niterói, mas no Brasil todo. Façam eventos como a Enzine, que eu muito preciso. Eu sou a Maria Cristina Mitsuko Pérez, sou enfermeira, sanitarista, poeta, cofundadora do coletivo Nós os Poetas. Bom, eu comecei na poesia depois de ter virado enfermeira, né? Comecei a escrever poesia para me entender, comecei a vender os zines na rua e aí acabei criando o coletivo Nós os Poetas. A gente se organizava juntas para vender poesia na rua, dialogar sobre o que a gente pensava, sobre ser mulher, ser poeta, esse espaço da rua, nossa convivência com a sociedade, o que a gente tinha para falar. E acabou, bom, em 2016 isso aconteceu, né? Até hoje a gente faz ações, lança os materiais. Eu acabo usando muito a questão da poesia, do fanzine, no meu trabalho como enfermeira também, faço muitas oficinas de expressão artística no meu trabalho como enfermeira, saúde da família em Costa Barros, na saúde pública também, meu trabalho como sanitarista, eu defendo o papel da arte como parte do processo, né, da saúde pública, da cura, do cuidado. Defendo muito isso, a expressão do sujeito a partir do fanzine, vejo como uma forma de expressão super legítima e muito libertária, assim, muito essencial pra gente como artista, para o espaço que a gente acaba conquistando, né, nesse diálogo do dia a dia com as pessoas, com a venda de fanzine, fazendo as intervenções que a gente faz. O Enzine, eu fui convidada, né, para vir aqui como coletivo Nós os Poetas. É muito bom ver as pessoas produzindo, entrando em diálogo, pensando no que a gente pode fazer, né, enquanto artista. Bom, é isso, assim, continuo na produção, a gente continua, né, mesmo tendo meu trabalho como pesquisadora da Fiocruz, tendo meu trabalho como enfermeira de saúde da família, não me vejo longe disso aqui, que é a vivência do fanzine e é tudo que a gente tem de potência, assim, para atuar. Você pode resumir sobre este fanzine e mostrar? Um resumo, isso. Bom, esse fanzine aqui, eu fiz depois de ser assaltada. Eu tava pegando um ônibus e aí fui assaltada do nada, tomei um susto. E aí na época eu morava em Paquetá, eu comecei a escrever sobre como eu me senti. E aí eu falei, pô, já que eu fiquei sem o celular, eu vou fazer um zine, vou recuperar o dinheiro do celular. Falando sobre como eu me senti. E aí no processo de fazer o material, eu pensei, como que eu vou fazer a pessoa entender o susto que eu tomei, né, com o assalto? E aí eu fiz o assalto em poesia, é uma dobradura. De um lado a gente tem um desenho, né, que eu fiz também pensando no que eu tinha passado. E do outro lado a gente tem a poesia que eu escrevi quando tinha sido assaltado. Você fez um assalto-zine, um zine pós-assalto e a ação e o barulho como um claque, né? Como um estalo. Como um estalo, que daí a pessoa tem uma outra percepção também, né? Sobre o que ele está lendo aqui, tem uma outra percepção sobre o que eu quis dizer quando eu fiz isso. Tá bem. Meu nome é Camila Paola, eu sou artista,
comecei como tatuadora, depois fui pra faculdade, estudei, e eu não sei, eu só comecei a fazer zine meio que do nada mesmo. Sempre fui meio artesã e fui criando, desenhando, e aí começou a virar história em quadrinhos. E fui entrando nessa vida, assim. Universidade, você fez curso? Fiz Qual? curso de arte. E aí, por exemplo, esses zines com esses diferenciais, por causa desse entrosamento, mostra esse tipo de... Eu acredito que foi por causa da formação em arte mesmo, que comecei a fazer as doideiras. Quem tem esse fanzine de costura, por exemplo, é isso? Eu trabalho bastante com linha, costura em geral. E do Enzine eu estou participando porque a Marina me chamou, basicamente. Participei do primeiro também. E é isso, basicamente. Então, meu nome é Marlon Luiz Fernandes, eu sou artista plástico e encontrei no fanzine uma maneira de eu colocar para as pessoas um pouco mais explicado o que é o meu trabalho, como é o meu processo criativo, né? E uma forma também de capitalizar, porque eu vendo ele nas ruas, vou mostrando para as pessoas, de pessoa em pessoa, e assim eu vou também complementando a minha renda. É isso. Você quer falar um pouco aqui no daquele... Enzine eu fui convidado por outros artistas que conhecem meu trabalho e viram em mim assim, uma oportunidade de também agregar ao evento. Quer mostrar esse seu fanzine que você me passou? Esse aqui é um fanzine meu de 2019, que hoje eu trouxe, reintegrei ele à minha coleção, porque eu já tinha parado de fazer, e trouxe ele especialmente para esse evento, falando sobre a natureza, a relação com o meu trabalho. É isso. Eu sou Nelson Neto, profissão é complicada, já fiz tanta coisa, mas me considero escritor. Tenho uma relação com o fanzine já há bastante tempo, primeiro de consumidor de fanzine nos anos 90, dentro do meio rock e do meio do skate punk também, dentro do movimento punk, de consumidor de fanzine, dessas mídias alternativas, e a partir de um certo momento comecei a produzir fanzine como uma forma de expressão, né? De estar, sempre gostei muito de escrever, desde criança assim, e foi o fanzine, eu acho que foi o caminho natural para eu estar publicando, estar expressando. Até lembro bastante de uma música do Sérgio Sampaio, que ele falava, um livro de poesia na gaveta não adianta nada, lugar de poesia na calçada. Aquela é uma música que eu vi quando eu era bem jovem, ficou marcada assim na minha cabeça, e quando eu conheci o fanzine eu falei, pô, é isso. É isso, minha poesia vai pra calçada através de fanzine. E nisso, conhecendo uma galera que já produzia também, e depois de um tempo isso passou a ser tipo a minha vivência mesmo, digo, financeira até, o meu trabalho, meu sustento mesmo vir do fanzine, e também a minha forma de expressão, a minha forma de militância, a minha forma de relação com a arte também, de estar produzindo e consumindo arte através de fanzine. E o meu contato com o Enzine vem também de conhecer a Marina quando ela fez o primeiro Enzine, eu acho que foi em 2017 ou 2018. Ela nos convidou para participar como coletivo Ame o Poema. E eu sou do Rio, de Jacarepaguá, da Zona Oeste, de nunca vir muito para cá, assim, para Niterói. Aí viemos para cá também, mas está expandindo mesmo as relações, as trocas, as redes, conhecer outros fanzineiros, conhecer outros trabalhos. E esse ano também nos chamou de novo, tanto o coletivo como os artistas do coletivo individualmente. E a gente veio aqui fazer parte dessa troca também. E nós produzimos também uma mostra de fanzine, que é a Mostra Grampo, que começou em 2015, como espaço para os fanzineiros estarem trocando mesmo, porque a gente via até que rolava muito, que eu creio que também seja a ideia da Enzine, que os fanzineiros fazem muito trabalho individual, né? Eles acabam, tipo,
produzindo e levando seu fanzine pra rua sozinhos, assim, e achando que, às vezes a gente acha que só a gente está fazendo aquele trabalho, e às vezes é angustiante, e quando rola esses encontros assim, a gente, tipo, vê que aquela pessoa passa pelas mesmas coisas que a gente também, e também a ideia de estar divulgando o fanzine também. Esse evento vai rolar lá na Lona Cultural de Jacarepaguá, que é um espaço que longe do centro do Rio, né? Onde às vezes algumas informações ficam restritas a um espaço físico, geográfico, né? E a gente está levando esse encontro de fanzine para lá. É legal para que outras pessoas da área, tipo, tenham contato, vejam o que podem fazer também. A gente está levando algumas oficinas bem interessantes de encadernação, de colagem, uma oficina de quadrinhos voltadas ao território mesmo, que até a chamada da oficina fala por que os alienígenas só invadem Nova York, porque eles não poderiam estar invadindo Caxias, ou porque aqueles monstros só vão para Tóquio, porque eles não entraram aqui na Baía de Guanabara, tem algum problema por aqui? E isso é pela Capa Comics, que é um coletivo que trabalha com fanzines e revistas em quadrinhos voltados muito para essa ideia da territorialidade mesmo, né? Das potências que a territorialidade tem. E a Mostra Grampo foi evoluindo nesses anos todos, desde 2015, tá indo para a 7ª edição. Aí começamos a trabalhar também com fanzine na educação, diversas formas de fanzine também, que a gente fica restrito, a galera do fanzine acha que só tem contato com fanzineiros de quadrinho, ou os poetas só tem contato com os fanzineiros de poesia, e tá rolando essas trocas, aí sai um fanzine de poesia em quadrinho. E essas coisas assim que a gente tenta fomentar, né? Por aí, assim. Eu sou Isadora da Silva, trabalho com alimentação, a filosofia da alimentação, né, a busca por uma alimentação mais consciente, e também com alimentação biogênica, né, que a gente usa os alimentos de uma forma um pouco diferente, né, germinando as sementes, utilizando os vegetais crus, e a partir daí tendo um alimento mais rico em energia. E estou buscando aí essa ferramenta dos zines, né, como uma forma de levar essa mensagem com uma linguagem bem acessível, bem livre. Eu trabalho também nessa linha, sou artista, trabalho com artes plásticas e filosofia. E fui convidada para participar aqui do Enzine. Estou adorando, está sendo realmente uma experiência de engrandecimento. Acho que bacana conhecer uma galera que está levando muita coisa boa aí através dos zines. Meu nome é Winter Bastos, eu sou escritor de profissão, mas servidor público para ganhar meu pão, né? E eu faço fanzines. No caso, eu faço um fanzine chamado O Berro, desde 2008. Eu criei esse fanzine junto com o Alexandre Mendes e com o Fábio da Silva Barbosa, mas hoje em dia sou eu que levo ele à frente. Eu estou aqui no Enzine, que é o segundo encontro niteroiense de fanzines, e eu cheguei também a apresentar uma palestra, um debate sobre fanzines na Biblioteca Parque de Niterói, em agosto, onde eu falei da minha trajetória, junto com Pedro Henrique Oliveira, da Deriva dos Livros Errantes. A gente falou um bocado sobre fanzine, o que é fanzine, o que para cada um de nós e no geral. É isso. Bom, eu sou o Rafael Grilo, trabalho com cerâmica, eu sou licenciado em Belas Artes, mas basicamente trabalho com cerâmica, gravura e também trabalho com poesias. Eu já faço zine desde o finalzinho da década de 90, mais ou menos, com o movimento punk, com bandas e tudo, e aí eu fui mantendo esse contato com o zine. E o Enzine foi um convite que a Marina fez por causa da cerâmica, dos grafismos que eu trabalho com a cerâmica, então tem a ver com os trabalhos gráficos do zine, e ela me convidou para cá, para participar desse evento, que foi bem bacana. Aqueles seus fanzines com os textos, suas imagens, quer falar um pouco sobre eles? Os fanzines que eu trouxe para esse evento do Enzine, eles são compilados de poesias que eu fui escrevendo durante o ano de 2016, 2017, e tem uns 3 contos curtinhos que eu fiz ali também, então um formato de zine para poder caber aqui também no evento, que ficou bacana.
Sandra Martins, jornalista, mestre em História Comparada e doutoranda em Comunicação na UF, no PPG-Com. Então, eu conheci o fanzine há pouco tempo, né, há poucos anos, por conta de oficina de mídia. Eu achei que seria interessantíssimo para apresentar aos alunos de ensino fundamental e médio e foi um sucesso. E eu amei o evento de hoje. Olá, eu sou a Nathalie Costa, eu sou mestre em artes visuais e doutorando em comunicação. Também sou professora de arte nas escolas estaduais. A minha relação com o Zine, bom, eu estou fazendo aula com o professor Gazi Andraus, é a primeira vez que eu estou tendo contato em fazer Zine e conhecer um evento como o Zine foi maravilhoso, ter essa troca e pegar em artes que eu nunca pensei que iria pegar, como uma caixinha de fósforo com Zine dentro. Bom, Nathalie, só para confirmar, eu sou o Gazi Andraus e hoje é a data do dia 8 de outubro de 2022. É isso. Obrigado.